Nação Celeste, bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, nesta quinta para mais um vídeo te atualizando sobre tudo envolvendo o maior de Minas. É um dia feliz, é mais um dia normal em Minas Gerais e a partir de agora, nação, você tá com a capa do conteúdo e vai ver isso e muito mais a partir de agora, tá? Informações importantes após vitória com gosto, bem gostoso na Arena MRV contra as Frangas, né? A gente vai trazer pra vocês aqui, então, essas informações, mas já te peço, antes de mais nada, o seu like, nação. O seu joinha que é muito importante. 400 likes, será que a gente consegue bater novamente essa meta, essa marca? Eu conto com a sua ajuda, tá? Deixa o joinha, se inscreva também, venha fazer parte da família Cruzeiro Nostalgia, vídeo todo dia praticamente, comenta bastante, não menos importante, compartilha também o nosso conteúdo. Vamos lá, nação, continuando ainda a falar de Cruzeiro Atlético, Atlético e Cruzeiro, queria atualizar para vocês aqui o histórico do confronto, né, de jogos lá na Arena meu rival venceu. São 5 jogos, uma vitória do Atlético, a do Brasileirão do ano passado, um empate e 3 vitórias do Cruzeiro. Na estreia do clássico lá no Brasileirão de 23, no Mineiro de 24 e agora na Copa do Brasil de 25. Então assim, é uma vitória por ano, vai continuar, será essa, digamos, essa média? Eu acho que de repente pode até aumentar, hein? Fato é que a Toca 4 novamente foi abrilhantada com mais uma vitória do maior de Minas. Ainda sobre o jogo, nação, gostei muito desse comentário aqui do André Rizek. Geralmente não prestigio muito, né, o que fala o jornalista do Grupo Globo, mas queria trazer para vocês aqui esse post. Olha só que interessante, né? Ele escreve: Cruzeiro machucou as Frangas em muitos níveis hoje, confirmando a eliminação. Ele coloca o Cruzeiro com 90% de chance de classificação. Será daquelas derrotas eternas na vida de um clube. Praticamente encerra o ano de competições nacionais para o Atlético, restando apenas a fuga do rebaixamento em agosto. E não bastasse isso, tem outra coisa que o Cruzeiro fez com o Atlético, tá? Envolvendo esse jogo, e eu já vou trazer para vocês. Calma aí, já vou trazer, tá? Mas antes, rapaziada, quando a humilhação acontece, ela tem que ser completa. Ó, dá uma olhada aqui, se você ainda não viu, no que aconteceu quando, um pouquinho antes dos jogadores entrarem em campo ontem, a torcida do Atlético tentou levantar uma bandeira, um bandeirão no meio do campo e rasgou. E rasgou. Ou seja, não bastasse ali bandeira invertida 2 vezes, agora a gente tem aí o bandeirão rasgado. Tem uma foto que dá uma ilustrada melhor nesse rasgo. Dá uma olhada aqui, nação. Dá pra ver claramente, ó. Do lado superior, no canto inferior direito, um pouquinho no canto inferior esquerdo. E tem outro bandeirão deles que rasgou também, que tá em um dos lados do gol. As Frangas não cansam de passar vergonha. Mas lembra que eu disse agora há pouco que o Cruzeiro, com essa vitória diante do Atlético, pôde ocasionar outra catástrofe do lado de lá? É sobre isso daqui, nação. Cuca demitido das Frangas. Ai, que delícia. Olha só isso aqui, tá? Informação do jornalista Marcelo Geves, do canal Bica Frangas, né? Um dos principais portais de notícias do lado de lá. É um cara muito conceituado e respeitado na área, que publicou o seguinte agora há pouco: Cuca caiu. Ele entregou o cargo, mas o clube, no caso o Atlético, não irá admitir isso. Admitir o quê? Que o Cuca que entregou. O Atlético vai meio que realmente, né, aceitar a saída do Cuca, mas vai tratar a questão como saída consensual. Reforçando na apuração deles, em primeira mão, será anunciado como saída consensual. Então, demitimos o Cuquinha. Ai, que pena. Eu não sei você, mas eu sou hashtag fica Cuca. Eu não pediria pra sair não, Cuca. Eu não pediria não. Eu, se eu fosse o dirigente do Atlético, não aceitava essa saída. Eu falava: Cuca, fica, acredite no trabalho, porque você é o maior técnico da nossa história.
e você vai conseguir dar um jeito aí de fazer com que o ano melhore. Fica, Cuca! Se eu fosse a diretoria, não permitiria isso, tá? Mas olha só, rapaziada, brincadeiras à parte, é mais um tapinha na cara desse time que, como eu digo aqui há alguns dias, desde que o confronto foi, né, sorteado, é um time que não tem bosta no toba pra cagar. E quando o sorteio saiu, jogadores do Cruzeiro trabalharam quietinho. E aí você via no mesmo dia Gustavo Scarpa fazendo gracinha no Twitter, no Instagram. O Lianco também, toda postagem fazendo gracinha nos comentários. Só que quem trabalha quieto, geralmente tem vitória. Quem fala demais, toma uma sapatada dessa e com muitos requintes e crueldades, viu? Concordo com o Rizek, derrota que vai ficar marcada pra história desse time falido. Mas bora lá, agora deixando o clássico um pouquinho de lado, a gente volta a ter, né, Cruzeiro Atlético entrando em campo agora no dia 11 de setembro, parada pra data FIFA, 2 jogos do Brasil, lá estará Fabrício Bruno e Caio Jorge, e aí depois sim temos o jogo numa quinta-feira. Mas deixando agora o jogo um pouquinho de lado, a gente traz pra vocês a parcial de ingressos vendidos da Ação Celeste para Cruzeiro e São Paulo. Próximo jogo do Cruzeiro, sabadão no Mineirão, tá? A gente fatalmente vai ter aí público acima dos 50 mil presentes. Eu acredito nisso, sinceramente, tá? Se não bater 50, vai ser bem próximo disso ali, acima dos 45 mil, com toda certeza. E é um adversário que eu brinco, né? O Cruzeiro sofre muito com o São Paulo, né? O Cruzeiro, rapaziada, em Brasileirão, é um time que, independente da fase de ambos os clubes, geralmente o Cruzeiro, cara, quando sai com empate é pra se comemorar. Óbvio, o momento é de um Cruzeiro muito favorito, né? Diante de um adversário que inclusive é desfalcado, o Lucas nem vai jogar pra nesse jogo. Então, assim, na teoria um jogo pro Cruzeiro realmente se impor. Mas, cara, o Cruzeiro tem ali uma freguesia com o São Paulo em Brasileirão que não dá nem pra você ficar chateado comigo quando eu falo isso. Mas é ir lá, é lotar o Mineirão e torcer pra tomar, né, as rédeas da partidas e ter esses 3 pontos, que seria muito importante nessa pausa. E aí seria, com certeza, né, um recorte ali de 7, 8 dias perfeitos, né? Vitória contra o Inter, derrota do Atlético domingo contra o próprio São Paulo, segunda-feira convocação do Caio Jorge e do Fabrício Bruno, quarta-feira vitória contra as Frangas, sábado vitória contra o São Paulo e a gente fecha domingo com vitória, que perdeu de 8 do Flamengo vencendo o Atlético. O Atlético que demitiu o Cuca depois que perdeu, depois que tomou taca do Cruzeiro. Que semaninha, ó, gostosa. Agora, bora falar de mercado da bola na Ação Celeste. A gente encerra assim o nosso vídeo com 2 notícias. A primeira, vocês estão ligados, né, do Kenny Arroyo, jogador equatoriano de 19 anos que está no Besiktas. E, olha, não duvidem se o Arroyo for reforço do Cruzeiro, porque o Kenny Arroyo tá de todos os modos demonstrando que quer vir para o Cruzeiro. O próximo, né, no caso a última amostra disso, foi uma postagem do Cruzeiro que ele fez questão de curtir, né? Central da Toca traz a notícia em negociação com o Cruzeiro, ou seja, em negociação com o Cruzeiro, informação do Central da Toca, atacante volta a sugerir desejo de transferência. E aí, o que ele fez basicamente? O Cruzeiro fez a postagem da Raposa no trono, né, em alusão ao confronto contra o Atlético, e ele curtiu o post, né, foi um dos caras ali, um dos jogadores que movimentaram as redes sociais em prol desse post. E aí até a informação, né, do Samuel Venâncio, o Cruzeiro tá disposto a fazer um investimento legal no jogador, mas tem um teto para isso. Já foi ofertado uma proposta de 7,5 milhões de euros e segundo a imprensa turca foi negada. Então assim, vai ter um andamento de negociação e o Cruzeiro tem que acelerar, porque se realmente quiser a contratação deste que vocês estão vendo na tela, tem até a próxima segunda-feira para concretizar tudo. Mas vamos lá, tomara que dê certo, pelo menos um dos 2 pontos que o Cruzeiro está negociando, tomara que chegue, né? Porque se tem negociação em andamento com o Kenny Arroyo, informação agora para vocês aqui, do Dan Abreu, jornalista da Band de Minas, tem negociação também com outro equatoriano, o Alan Minda, jogador de 22 anos, esse é um pouquinho mais experiente, que hoje atualmente está na Bélgica, no Cercle Brugge.
e é mais um alvo do Cruzeiro. Segundo o jornalista, Nação, o Cruzeiro e o jogador estão em conversas e o negócio é tratado como caminhando. E ele recentemente também recebeu, né, sondagens de outros clubes brasileiros como o Vasco, mas a coisa acabou não andando. Então assim, o Cruzeiro claramente em busca dessas últimas horas de janela de fechar com outro atacante. E aí tem esses dois nomes em negociação, digamos assim. Eu não conheço os dois jogadores, eu não vou ficar aqui vendendo falso conhecimento. Eu não conheço nenhum dos dois jogadores, tá? Mas pelo que eu vi de scouters comentando, me parece que o Arroyo ele tem um potencial maior. Apesar de que o Alan Minda é um jogador mais driblador, mais incisivo e até um pouquinho mais experiente, né? Então assim, me parece que quem chega para ser ali, junto com o Wanderson, a sombra do Sinisterra, que é deles o mais preparado, né? Mas não importa, mesmo que seja para compor ali um elenco, é jogador que chega, né, para ajudar numa posição que hoje conta com apenas um nome que é unanimidade. Nem é unanimidade assim que é o Wanderson, né? Muita gente pega no pé do Wanderson, mesmo tendo uma importância muito grande taticamente, sendo importante nos últimos jogos contra o Inter, assistência pro golaço do Matheus Pereira. No clássico de ontem, é dele o escanteio batido pra cabeçada do Fabrício Bruno e gol do Caio Jorge. Mas assim, mesmo assim, tem muita gente pegando no pé, né? Então assim, seria o Wanderson e Sinisterra e mais um outro nome ali que traria, né, um ganho físico pra essa posição que até outro dia tinha pouquíssimas, né, opções, digamos assim, né? O Marquinhos que não engrena, aí ali quando joga de repente algum outro jogador mais deslocado também não acontece, Lautaro Dias, Bolazier, enfim. Então é o Cruzeiro ganhando corpo para o que vem pela frente nessa temporada. Cruzeiro vivaço aí na Copa do Brasil depois do jogo de ontem. E agora, né, classificando para a Copa do Brasil, para as semis da Copa do Brasil, vai ter até o início de dezembro só o Brasileirão. Enquanto seus concorrentes no Brasileiro, Palmeiras e Flamengo, vai ter que disputar, por exemplo, a Copa Libertadores, né? Entre aí o Campeonato Nacional. Fechado, nação! Então é isso, videozinho pra vocês aqui, após vitória saborosa na Arena MRV. Chegou até aqui, não esqueça do like, que é sempre muito bem-vindo. A partir daqui eu só posso te desejar uma ótima continuação aí de dia de semana. Fiquem na paz do Senhor, até a próxima, eu fui. Tchau!